equívoco que era muito cometido antes era tentar defender o interesse nacional apenas com shortage de mão de obra. Olha, esse profissional aqui com essa qualificação está em falta aqui nos Estados Unidos e por isso é interesse nacional que ele venha para cá. E durante muito tempo, muitos advogados ficaram utilizando esse argumento como um argumento E de deu interesse certo, nacional. né? E deu certo. Piloto de avião, na época da pandemia, passou um E deu caminhão, né? certo. Mas tanto que esse foi o principal ponto de argumentação da última orientação dada pela USCIS aos oficiais de imigração em dezembro do ano passado. Olha, e ela deixou isso claro, em letras ali elegíveis para todo mundo. Apenas o shortage de mão de obra, ou seja, apenas não ter esse tipo de profissional aqui nos Estados Unidos não vai ser considerado interesse nacional. É importante, mas ele precisa demonstrar o que ele pretende fazer aqui. Não simplesmente trabalhar na área dele, mas como que o trabalho que ele pretende fazer aqui vai impactar. E aí onde eu falo, não precisa necessariamente ser algo que vai revolucionar o país inteiro. Se você estiver propondo resolver o problema localizado, é o suficiente. Como é o caso, por exemplo, de um dentista que pretende atuar numa área que há 5 anos naquele condado não tem um dentista Nós que reside ali. aprovamos assim a Karine, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente está falando que, olha, tem mais de 5 anos que aquele condado não tem um dentista. Para aquela população ter tratamento dentário, tem que ir para outro condado. Condado é a nossa cidade aí no Brasil. Você imagina, tem que sair da sua cidade para se tratar, né? Então, E isso, para o americano, é algo meio inconcebível. E eu não estou falando lá do interior, não. Estou falando da Flórida. Tem estado aqui na Flórida que um condado inteiro não tem dentista. E aí é onde a gente consegue as alternativas, onde o próprio condado consegue emitir uma carta de interesse para o aplicante. Olha, eu tenho interesse que ele venha para cá. Eu não tenho. E aí você tem uma carta de um órgão público reforçando o interesse de ter aquele endeavor executado, ou seja, aquele dentista ir atuar lá naquela região. aliás, esse é um caso que a gente passou pela RFE com isso, né? A gente tem uma cliente, uma dentista, que pediu EB2NW. E aí veio a RFE para ela me prova o interesse nacional, né? Uma das peças que resolveu o problema foi uma carta do condado, dizendo que era interesse do condado ter um dentista lá, não é isso? É sempre que você tem uma carta de um órgão público ou de uma empresa americana reforçando, validando o seu endeavor, isso pesa muito na hora do oficial de imigração analisar. Ele não está olhando só uma documentação de um estrangeiro. Ele começa a analisar com peso de um órgão público ou uma empresa reconhecidamente americana validando aquela proposta. Isso tem um peso muito maior. E é justamente por isso que a gente encoraja muito os clientes a começarem a fazer justamente esse contato. Se oferece para as empresas americanas, começa a criar esse network já durante o processo, a montagem do seu processo, porque uma carta de interesse ali pode ser o divisor de águas do processo. Porque o oficial de imigração, ele não é um especialista na área do imigrante. Ele não é um dentista avaliando se precisa de dentista, ele não é um projetista de motor de foguete avaliando se, né? Ele é um especialista em burocracia, ele é um especialista em analisar processo. Então, ele vai analisar através dos documentos que você mandar. Então, quando ele vê consistência naquilo, ele tem uma grande tendência de aprovar, porque, aliás, é a função dele, né? Como todo processo legal, por exemplo, ele, inclusive, não pode negar um processo de EB2NW de cara, né? Se ele tiver uma dúvida se ele aprova ou não, ele tem que, né, tem que pedir uma RFE ou uma NOID, né, uma Notice of Intent of Denial. Olha, eu vou ter uma tendência de negar. Me prove que eu estou errado, né? Ou então me mande mais evidências para eu ver se eu avalio, né? Então, só depois de dar uma segunda chance, pedir mais documentos, se ele não tiver convencido, ele pode negar, né? Então é isso, você precisa saber jogar com o sistema. O oficial de imigração que analisa o teu processo, ele é um burocrata, ele é um especialista em burocracia de Estado. Ele não trabalha na tua área, às vezes ele não sabe nada, né? Você pega um cara lá, imagina a pessoa julgando o Matter of Danazar lá, o caso do Danazar, que é um engenheiro físico, projetista de foguete, deve ter 0,5% da população do mundo entende disso, e cai um processo na mão dele. Ele não sabe nada de foguete, mas ele sabe ler documento, né? Sabe ver justificativas, né? E julgar com base naquilo, né? A parte que eu mais gosto do EB2NW, né, são as cartas de recomendação, Davi. Continuam sendo importantes, houve mudanças. As cartas
lá do comecinho de 2017, elas eram umas e hoje elas são outras. O que aconteceu com carta de recomendação? Continuam sendo essenciais, importantíssimas para o processo. Você ter profissionais qualificados na sua área que validem o seu endeavor, e esse é um ponto importante. A carta ela precisa validar o seu endeavor. Não adianta ser uma carta falando que você é um bom profissional, não é uma carta para você conseguir um emprego, vamos lembrar disso. É uma carta para a imigração, para a USCIS, onde um profissional qualificado da sua área, que vai descrever a sua qualificação para o oficial de imigração antes de começar a falar de você, vai apontar para a USCIS e falar, olha, esse endeavor aqui é muito bom para os Estados Unidos, é de interesse dos Estados Unidos, e eu atesto que esse profissional, por conta disso, disso e disso, tem condições de executar aquele endeavor. Então, a carta continua, sempre foi, mas continua sendo essencial para o processo. É que antes, uma carta mais genérica já era o suficiente. Hoje não adianta ser uma carta genérica. Como eu falei, não é uma entrevista de emprego. A carta tem que ser específica, direcionada ao USCIS, falando da sua experiência profissional, citando o relacionamento entre vocês e principalmente reforçando o potencial do endeavor para os Estados Unidos. Ô Davi, e outros documentos que lá atrás usava-se muito, e eu não sei como está hoje, como por exemplo, Expert Opinion Letter, continua sendo usado em que situação? Expert Opinion Letter, em determinado momento, virou carne de vaca nos escritórios. Todo mundo, Qualquer processo tinha que sair como Expert Opinion E Letter. muita gente usava isso para cobrar uma taxa a mais Pois é, até porque do povo lá, você está contratando um profissional aqui nos Estados Unidos, que geralmente não cobra barato, pode ser mais de $1.000 uma carta dessa, para testar o seu endeavor, para ler o seu projeto e falar, sim, esse endeavor aqui é de interesse dos Estados Unidos. Só que nem sempre isso é necessário. A maioria dos nossos processos a gente aprovou sem necessidade de um maior, uma Expert Opinion Letter. Ela só é necessária estrategicamente em alguns casos, quando uma RFE solicita alguma comprovação a mais. Se a gente não conseguir mais uma carta de recomendação que reforce aquele endeavor, aí sim o advogado vai julgar. Olha, para esse caso aqui seria interessante, na resposta dessa RFE, anexar uma Expert Opinion Letter. Então, ela ajuda, mas não é necessário em todos os casos. Não é necessário em todos os casos. O ideal é que seja analisado caso a caso, tá? Eu particularmente só recomendaria uma EOL, uma Expert Opinion Letter, onde a gente não tivesse nenhuma carta de recomendação forte. Entendi. Outra coisa que se usava muito lá atrás, Experience Letter, né? Ou alguma coisa desse tipo, carta de experiência, de comprovação do tempo de experiência. Ainda se usa em que casos? Sim. Conseguir demonstrar a capacidade e a experiência passada, pregressa do candidato, continua sendo essencial. E aí a gente, de fato, precisa de evidências que demonstrem. Eu não preciso descrever toda a experiência desde que ele se formou, não é isso, colocar em detalhes, mas eu preciso, pelo menos, destacar quais são as principais realizações dele ao longo da carreira dele, que de fato trouxeram resultado para a empresa onde ele atuou, para a instituição onde ele trabalhou, e que isso sim vai dar para ele base para desenvolver aquele endeavor. Então, demonstrar a experiência prévia dele continua sendo essencial, principalmente para o Prong 2. Lembrando que o Prong 2, a análise é justamente essa. Se ao longo do desenvolvimento da carreira dele, ele tem capacidade para colocar em diante e ter sucesso naquele endeavor.